Bom, e além desses que eu acabei de falar, a gente também tem mais algumas classificações. Por exemplo, o substantivo que é comum e o substantivo que é próprio. O substantivo comum, ele é aquele que nomeia mais de uma maneira mais generalizada, assim, sem especificar o que é, do que se trata, entendeu? Tipo, eu comprei aquilo em um bar. O bar seria o substantivo da sentença e ele não tá sendo especificado, sabe? Que bar é esse, entendeu? Eu viajei para uma cidade mês passado. No caso, nessa sentença a gente pode pegar cidade como substantivo e não tá sendo especificada que cidade é essa, sabe? Para onde você viajou especificamente. Então a gente pode desses exemplos para definir o que seria um substantivo comum, aquele que dá nome, né? Tipo, tá falando de uma cidade, de um bar, de uma pessoa, enfim, mas não especifica, não dá mais detalhes, sabe? Sobre esses elementos, sobre tal cidade, sobre tal bar, sobre tal pessoa. Isso em oposição aos substantivos próprios, que são aqueles que especificam do que você tá falando, que pessoa é essa, que bar é esse, que cidade é essa. E aí, justamente por especificar, por se tratar de um nome próprio, porque tá dando uma característica específica de um determinado elemento, eles sempre se iniciam em letra maiúscula. Então, se você fala, eu fui no bar do Gaúcho, você tá especificando que bar é esse. Então, quando você vai escrever essa frase, você tem que colocar bar do Gaúcho em letra maiúscula. Eu fui na cidade de Santa Catarina, você especificou, né? Ou eu fui em Santa Catarina. Você especificou que cidade é essa, onde você foi. Então, tem que começar com letra maiúscula, tá? Eu conheci a Milena. Você especificou que pessoa você conheceu, então o nome tem que começar com letra maiúscula. Então, esses são alguns exemplos de substantivo próprio. Além desse outro parzinho aqui que a gente acabou de falar, a gente também tem mais um, né? Que seriam os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Os substantivos concretos, eles nomeiam coisas, pessoas, locais, enfim, que existem por si só. Existem não dependendo do outro, tipo, mesa. Mesa, ela existe independente de qualquer coisa, assim. Eu, pessoa, ser humano, Milena, existo independente de qualquer coisa. Um papagaio, ele existe e pronto, sabe? Agora, quando a gente fala de substantivos abstratos, a gente tá falando de coisas imateriais, que seriam sentimentos, que seriam ações, estados. O que é isso? Com exemplo, a gente entende mais fácil. Por exemplo, a tristeza, a fome, o amor, a frieza, a inteligência. Tudo isso são sentimentos que, para serem sentidos e pra gente ter consciência deles, para serem nomeados, eles dependem, por exemplo, de nós seres humanos para serem sentidos, sabe? Então, eles não são termos independentes como substantivos concretos, que existem e acabou. Eles são elementos dependentes, que dependem de algo concreto para existir. No caso dos sentimentos que a gente está falando, eles dependem dos substantivos concretos, tipo do ser humano, né? Para existir, para serem nomeados. Então, essa seria a característica de substantivos concretos e substantivos abstratos. E aí, por último, a gente tem uma classificação de substantivo que vem meio que isolada, sem nenhum parzinho, coitado. Que seriam substantivos coletivos, que são aqueles que, mesmo no singular, eles definem uma pluralidade de indivíduos, definem uma pluralidade de espécies. Então, quando a gente fala, qual que é o coletivo de ilhas? Arquipélago. Qual que é o coletivo de lobos? Alcateia. Qual que é o coletivo de estrelas? Constelação. Então, assim, são substantivos que, mesmo no singular, definem uma imensidão de coisas, um conjunto gigante de indivíduos, sabe? De espécies, enfim. Essas são basicamente as classificações dos substantivos.